Você já conheceu alguém que falava o tempo todo, mas quando chegou o momento mais importante da vida, não conseguiu ajudar ninguém? E se eu lhe dissesse que a maior lição de sabedoria pode nascer do silêncio? Esta é a história de uma ave extraordinária que acreditava saber tudo, até descobrir que ouvir vale muito mais do que falar. Há muitos anos, em uma vila tranquila cercada por campos verdes e árvores majestosas, vivia um comerciante muito rico chamado Eduardo. Ele possuía uma bela mansão, vários empregados e tudo o que o dinheiro podia comprar. Porém, entre todas as suas riquezas, havia algo que ele valorizava acima de qualquer tesouro. Era um papagaio chamado Nico. Nico não era uma ave comum. Suas penas brilhavam sob a luz do sol como pedras preciosas verdes. Além disso, ele conseguia falar centenas de palavras em diferentes idiomas. Pessoas viajavam de lugares distantes apenas para ouvi-lo. O papagaio contava histórias divertidas, recitava poemas impressionantes e respondia perguntas com grande confiança. Todas as tardes, Eduardo recebia visitantes em sua casa. E, como sempre, Nico se tornava o centro das atenções. Enquanto todos observavam admirados, ele falava sem parar, exibindo seu conhecimento e seu talento. Eduardo adorava mostrar seu papagaio especial. Com orgulho, ele costumava dizer: "Não existe ave mais inteligente do que Nico em todo o mundo." E, aos poucos, o próprio Nico começou a acreditar nisso. Ele adorava os elogios, os aplausos e a admiração das pessoas. Quanto mais era elogiado, mais falava. E quanto mais falava, menos escutava. Sempre que alguém tentava compartilhar uma ideia ou contar uma história, Nico interrompia para falar sobre si mesmo. Na sua mente, ele já sabia todas as respostas. Mas dentro daquela mesma casa vivia uma pessoa completamente diferente. Uma senhora idosa chamada Helena. Ela trabalhava para a família havia muitos anos. Suas mãos carregavam as marcas do tempo e do trabalho duro. Seus cabelos já estavam cobertos pelo brilho prateado da idade. Helena falava pouco. Ela realizava suas tarefas com calma, paciência e um sorriso sereno. Nico, porém, não entendia seu silêncio. E, muitas vezes, zombava dela. "Por que você fala tão pouco?" perguntava ele em voz alta. "Eu conheço vários idiomas, poemas e grandes ideias. O que você sabe?" Mas Helena apenas sorria e continuava seu trabalho. Ela nunca discutia. Nunca tentava provar que era melhor. Ela apenas observava e escutava. Certo dia, algo inesperado aconteceu. A felicidade daquela casa foi substituída por preocupação e medo. O filho mais novo de Eduardo ficou gravemente doente. Uma forte febre tomou conta do menino. Dia após dia, sua condição piorava. Médicos foram chamados às pressas. Eles examinavam a criança, receitavam tratamentos e faziam tudo o que podiam. Mas a recuperação não vinha. A cada amanhecer, a família ficava mais angustiada. O ambiente da mansão, antes cheio de alegria, agora estava mergulhado em silêncio e tensão. Mesmo diante daquela situação difícil, Nico continuava falando sem parar. Ele repetia conselhos que havia ouvido de outras pessoas. Comentava sobre remédios. Contava histórias sobre doenças e curas. Dava opiniões sobre tudo. Mas ninguém prestava atenção. Todos estavam concentrados na luta do menino para sobreviver. Nico começou a ficar irritado. "Estou tentando ajudar", pensava ele. "Por que ninguém me escuta?" Enquanto isso, Helena agia de forma diferente. Sem fazer discursos, sem chamar atenção, sem buscar reconhecimento. Ela permaneceu ao lado da criança, durante o dia, durante a noite, e até mesmo nas madrugadas mais difíceis. Quando a febre aumentava, ela colocava panos frios sobre a testa do menino. Quando ele sentia medo, segurava sua mão com carinho. Quando chorava de dor, ela permanecia ao seu lado, oferecendo conforto apenas com sua presença. Helena observava detalhes que ninguém mais percebia. Ela notou que o quarto estava abafado. Então abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar. Percebeu que alguns alimentos deixavam o menino mais fraco. Por isso, preparava refeições leves e adequadas para ele. Também prestava atenção à sua respiração. A cada pequena mudança, informava os médicos. Essas observações ajudavam os profissionais a ajustar o tratamento da maneira correta. Os dias passaram lentamente.
A família continuava rezando e esperando por uma melhora. Então, depois de muito cuidado, dedicação e amor, algo maravilhoso aconteceu. A febre começou a diminuir. A respiração ficou mais tranquila. E, certa manhã, o menino abriu os olhos. Pouco depois, sorriu. Ao ver aquele sorriso, a casa inteira se encheu de emoção. Lágrimas de alegria surgiram por todos os lados. Eduardo abraçou Helena com gratidão. Sua voz estava carregada de emoção. Obrigado, Helena. Você esteve ao lado dele quando todos precisavam de esperança. Sem o seu cuidado, eu não sei o que teria acontecido. Helena apenas sorriu. Como sempre. Sem orgulho. Sem buscar elogios. Apenas feliz por ver a criança recuperada. Do outro lado da sala, dentro de sua gaiola dourada, Nico observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, ele começou a questionar a si mesmo. Naquela noite, Nico não conseguiu dormir. Enquanto todos descansavam, ele permanecia acordado, pensando em tudo o que havia acontecido. Uma pergunta não saía de sua mente. Como era possível que alguém que falava tão pouco tivesse ajudado tanto? E como alguém que falava o tempo todo tivesse ajudado tão pouco? Pela primeira vez, Nico não estava interessado em impressionar ninguém. Ele estava tentando entender a verdade. Durante anos, acreditou que inteligência significava ter sempre algo para dizer. Mas agora começava a perceber que talvez estivesse errado. Ele se lembrou de todas as vezes em que alguém tentou compartilhar um problema. E de como ele interrompia a conversa para contar suas próprias histórias. Recordou momentos em que as pessoas buscavam compreensão, mas recebiam apenas opiniões que não haviam pedido. Quanto mais refletia, mais triste ficava. Ele percebeu que passara anos ouvindo apenas a própria voz. Sabia muitas palavras, mas entendia muito pouco sobre as pessoas. Conhecia respostas, mas raramente conhecia os sentimentos por trás das perguntas. Na manhã seguinte, Eduardo foi cumprimentá-lo, como fazia todos os dias, mas algo estava diferente. Nico permaneceu em silêncio. Não contou histórias. Não recitou poemas. Não tentou chamar atenção. Quando os visitantes chegaram para ouvi-lo falar, ele continuou quieto. Um dia passou. Depois outro. E depois mais uma semana. Eduardo começou a se preocupar. Achou que o papagaio estivesse doente. Mas Nico não estava doente. Ele havia tomado uma decisão. Pela primeira vez na vida, queria aprender a escutar. Os dias se transformaram em semanas. E as semanas se transformaram em meses. Durante todo esse tempo, Nico observou o mundo de uma maneira completamente nova. Ele escutava os empregados conversando sobre suas dificuldades. Escutava os sonhos das crianças. Escutava as preocupações escondidas dos adultos. Pela primeira vez, não procurava responder. Apenas compreender. E quanto mais escutava, mais aprendia. Aprendeu que muitas pessoas não precisam de conselhos. Precisam apenas de alguém que realmente as ouça. Aprendeu que a dor nem sempre é expressa com palavras. Às vezes, ela aparece no olhar, no silêncio, ou em um simples suspiro. Também observou Helena. Ela continuava sendo a mesma pessoa calma e gentil. Nunca julgava ninguém. Nunca tentava parecer importante. Mas sempre percebia quando alguém precisava de ajuda. Nico começou a entender o segredo dela. Sua força não vinha das palavras. Vinha da atenção, da empatia, da capacidade de enxergar o que os outros não viam. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Em seu silêncio, Nico aprendeu mais sobre a vida do que em todos os anos em que falou sem parar. Ele descobriu que sabedoria não é falar muito. Sabedoria é saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Ele descobriu que ouvir pode transformar relacionamentos, pode aliviar sofrimentos e pode mudar vidas. Sem perceber, aquele papagaio que acreditava saber tudo, estava finalmente começando a se tornar verdadeiramente sábio. Certa tarde, enquanto o sol começava a se pôr e o céu ficava dourado, Helena estava sentada no jardim. Seu corpo parecia mais cansado do que o normal. Seus olhos mostravam um peso silencioso, como se estivesse carregando o cansaço de muitos anos. Nico a observava de longe. Algo estava diferente. Ela não estava como sempre. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo dentro de si. Uma preocupação verdadeira.
sem pensar em aplausos, sem pensar em mostrar inteligência. Ele decidiu falar. Mas agora, suas palavras eram diferentes, mais suaves, mais humanas. Helena, disse ele calmamente, você parece muito cansada. Por favor, descanse. Vou chamar alguém para ajudar você. Helena levantou o olhar, surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não por ouvir um papagaio falar novamente, mas por perceber algo maior. A intenção por trás da voz. Pela primeira vez, Nico não estava tentando impressionar ninguém. Ele estava cuidando de alguém. Eduardo foi chamado imediatamente. Ao ver a situação, percebeu que Helena estava realmente debilitada. Ela havia trabalhado demais por muito tempo, sem descanso suficiente. Rapidamente, providenciaram cuidados e descanso para ela. Pela primeira vez, ela não precisava carregar tudo sozinha. Nico observava tudo em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não vazio, mas cheio de compreensão. A partir daquele dia, algo mudou completamente dentro dele. Ele deixou de falar para chamar atenção. E começou a falar apenas quando suas palavras podiam realmente ajudar alguém. Com o passar do tempo, todos na casa perceberam a mudança. Quando Nico falava, as pessoas escutavam com atenção. Porque agora sabiam. Cada palavra tinha peso. Cada frase tinha intenção. E cada silêncio também tinha significado. Eduardo, um dia, sentou-se ao lado da gaiola e sorriu. Você sempre foi especial, Nico, disse ele. Mas agora, você se tornou verdadeiramente sábio. Nico não respondeu com longas frases. Ele apenas ficou em silêncio por alguns segundos. E então falou uma única linha. Aprendi que sabedoria não está em falar muito, mas em entender profundamente. O vento atravessava o jardim. As folhas se moviam suavemente. E naquela casa, algo havia mudado para sempre. Não era apenas um papagaio que tinha aprendido a falar menos. Era uma lição viva para todos. Que ouvir com o coração pode ser mais poderoso do que qualquer palavra. E que a verdadeira sabedoria nasce quando o ego se cala e a empatia começa a falar. Call to action. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Comente abaixo. Eu escolho ouvir mais e falar com sabedoria.